Boa noite, gente linda. Estamos aqui mais uma vez para divulgar Jesus. E hoje nós vamos para o Evangelho de João. É meu evangelista preferido. Lá no capítulo 13, do versículo 21 ao versículo 30. É bem pequenina essa passagem. O título é Jesus prediz que Judas o há de trair. Muito interessante esse título, né? E dá assim uma coisa ruim, né? Uma tristeza. Você já saber de antemão que aquela criatura vai te entregar, vai te caluniar, vai te trair, e ainda mais com um beijo, né? Então, na passagem anterior, é aquela que Jesus lava os pés dos discípulos. Eu já fiz essa passagem aqui. É muito linda também. Eu estou explicando isso porque João vai iniciar esse versículo 21 do capítulo 13, relatando que depois que Jesus disse isso o quê? Ele encerra a passagem Jesus lava os pés aos discípulos, dizendo assim: na verdade, vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe Jesus também está recebendo Deus, nosso Pai. Por isso é que João inicia essa passagem. Jesus prediz que Judas o há de trair. João inicia assim: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito. Ele estava ali, antes da ceia, ele lava os pés dos discípulos. Então ele vai aí dizer que quem recebe a ele também está recebendo o Pai. Ele se turba. O que é se turbar? Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito. Várias passagens, não é só essa não. Jesus turbou-se, Jesus cambaleou, Jesus rodopiou em si mesmo, Jesus chorou, Jesus tombou. É Jesus recebendo a certeza do alto do Pai de que ele estava curando com ele. É Jesus tendo a certeza da multiplicação dos pães. É Jesus tendo certeza da ressuscitação de Lázaro. É Jesus tendo certeza da ressuscitação da menina Talita. Então ele se perturba. É mediunidade, gente. Jesus era médio de Deus. Assim como nós temos nossos estalos, nossos avisos, a gente tem. Jesus também tinha. Então, quando ele está lavando os pés dos discípulos e que ele fala do Pai, ele recebe naquele momento uma intuição. Que intuição era essa? Qual que é a verdade que ele até se turbou em espírito? O que será? E ele afirmou tinha 12 apóstolos em volta da mesa para a ceia da Páscoa, que ele resolve fazer com os discípulos, que aliás lá na carta de Cristo, ele diz que ele não gostava de comemorar essa Páscoa, mas que essa ele resolveu passar com os discípulos porque era a última. Ele já sabia que daí uns dias ele ia morrer. Então, o que ele quer dizer com turbou-se? O que João está afirmando? E o que Jesus vai firmar? Afirmou dizendo: na verdade, vos digo que um de vós há de me trair. Um dos 12. Então, os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Por que Jesus afirmou?
Porque Deus, nosso Pai, confirmou para ele, agora é a hora. Por que ele não tinha falado nisso ainda? Ele já sabia que Judas o ia trair. Mas ele ainda não tinha tido permissão do Pai, porque ainda não estava na hora. Lembra aquela passagem que os escribas e fariseus iam jogar Jesus ribanceira abaixo e não jogaram? Jesus passou por entre eles sem sofrer um arranhão. Eles não conseguiram jogar Jesus precipício abaixo, lembra? Não estava na hora. Não estava na hora. Várias vezes ele foi apedrejado com os apóstolos. Várias vezes ele foi enfrentado pelos escribas e fariseus que não gostavam dele, não acreditavam e não acreditam. Israel espera o Messias até hoje, 2024 anos. Israel não é cristão não, tá, gente? Para com essa bobeira, essa pasmaceira de ficar visitando Israel, porque Israel é de Jesus. Eles não são cristãos não, gente. Vocês vão ser apedrejados lá uma hora. Que bobeira é essa? Só porque ele nasceu no meio do povo judeu? Mas eles não aceitam ele não. Ele foi morto pelos judeus. Ele só foi crucificado por Roma. Mas quem o julgou, condenou, enviou para Roma foram os judeus. Raciocina comigo. Eles esperam o Messias até hoje. O Machia deles. Então, os apóstolos começaram a olhar uns para os outros, abismados. Quem de nós aqui que vai traí-lo? Quem será? Ora, um dos seus discípulos é apóstolo, tá, gente? Aquele a quem Jesus amava estava reclinado no seio de Jesus. Quem que é o apóstolo que Jesus amava? João aqui não fala, por humildade. O apóstolo que Jesus mais amava dentre todos era João. Ele estava deitado aqui, né, no peito de Jesus. Ali naquela mesa, ele deita aconchegado em Jesus, porque Jesus era aquele paizão para eles, né, gente? Aquele amigo, aquele mestre, aquele professor. Então, eles viram que João estava bem próximo do ouvido de Jesus, né, deitado ali no peito. Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Pergunta para ele quem é o traidor. Aí cresceu a curiosidade entre eles, é claro, eu também ia querer saber. Será que entre nós, os escolhidos por ele, seus apóstolos, entre nós aqui tem um que vai trair ele, Jesus? Pergunta para ele. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Ele estava bem próximo, né? Ele se inclina mais ainda para que os outros não ouvissem. E ele pergunta: Senhor, quem que é, né? Quem vai te trair? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. O que é bocado molhado? Era costume nas ceias pegar a taça de vinho, esse vinho era suco de uva puríssimo, fermentado. Tem gente que pergunta, tinha álcool, Regina? Álcool colocado, não. Nosso vinho de hoje, todos eles têm, né? Coloca-se álcool. Mas ele fermentava. Então, ele tinha um efeito suave da fermentação da uva. Naquela região era muito rico em uva, tinha muita uva. E era amassado com os pés. Colocava aquela terrina grande, a pessoa entrava ali dentro e pisoteava, amassava as uvas e ia tirando o suco puro.
não colocava nada além da uva. Toda a família tinha esse tal desse suco de uva. Aliás, o apóstolo Paulo recomenda um cálice, todo dia, uma vez por dia, um cálice desse vinho. Era um suco, e tem ainda, né? Nós é que começamos a colocar o álcool. Vocês conhecem kombucha? É mais ou menos a kombucha. Deixa a fruta fermentar, a gente pode fazer com abacaxi, uva, outro tipo de fruta, até da casca do abacaxi, a gente pode fazer a tal da kombucha. Deixa reservado não sei quantos dias, eu não sei fazer não, minha filha sabe. Deixa reservado, ela vai fermentar, faz um bem imenso para a saúde, é muito bom, tá? Então era muito comum para a própria saúde. Ele serve como um depurador, tipo um limpador do organismo. Então, o bocado era um pedaço de pão que se molhava nesse vinho, esse suco de uva, e levava à boca. Gente, o bocado é um pedaço de pão cortado com as mãos. O pão, para o povo judeu, eu tenho a impressão que para o árabe também, não pode ser cortado com faca, com serra. Ele tem que ser partido com a mão. E naquela época, a mesa, na hora da ceia, era o seguinte: se eu tirasse um pedaço desse pão, eu não comeria, eu daria para o outro ao meu lado. Esse do meu lado cortaria um pedaço e daria para o outro, e assim até chegar o último aqui e me dar o bocado, o pedaço. É o partir o pão. É de onde a Igreja Católica tirou a questão da hóstia, tá? Então, Jesus então vai dizer, é aquele a quem eu der o bocado. E Jesus fala isso para todos ouvirem, né? E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Judas Iscariotes era a família dele, tinha esse nome, não é Iscariotes. Isso aqui foi abrasileirado, né? É Cariotes. É o sobrenome lá de uma família conhecida. Então, inclusive Judas, ele era muito instruído, ele havia estudado numa escola muito importante. Dentre os 12 apóstolos, ele era o mais letrado. Porque todo mundo fala que Paulo era apóstolo, mas Paulo não foi apóstolo, chamado de apóstolo por Jesus, não. Tem gente aí que se coloca o nome de apóstolo, a gente até sabe quem é, eu acho isso um verdadeiro absurdo, o indivíduo se colocar o nome de apóstolo, mas calar minha boca, quem sou eu para estar falando dos outros, né? Então, Judas Iscariotes, filho de Simão. Esse nome Simão era muito comum naquela época, não sei se ainda é lá no meio do povo judeu. O pai de Judas se chamava Simão. E era muito comum falar fulano, filho de fulano, do homem, do pai, tá? Da mulher, não. Ninguém falava fulano, filho da Ana, da Joana, não. Da Beatriz, da Neuza, da Regina, é do homem. Então, após o bocado, quando Jesus coloca na boca de Judas, entrou nele Satanás. A energia de Jesus, colocando o pão molhado na boca de Judas, o que aconteceu? Ele abre um campo mediúnico para que Judas, nesse momento, recebesse as instruções, esse Satanás aqui, as trevas, que iam ajudá-lo a trair Jesus.
Mas não tinha ainda feito, porque Jesus não tinha autorizado. Não. Assim como os escribas, os doutores da lei, não conseguiram jogar ele ribanceiro abaixo. Não estava na hora. Lembra quando Maria pede ele para arranjar um jeito de arrumar o vinho lá naquele casamento chique lá, que acabou o vinho, Maria pede a ele fala, mulher, ainda não é chegada a minha hora. A minha hora ainda não chegou. Então Judas não tinha traído ainda porque Jesus não permitiu. Não estava na hora. E agora ele libera toda uma percepção de Judas com relação a Satanás, ao mal, a imoralidade, né, de fazer uma coisa dessa. Vamos fazer uma observação a esse respeito, gente? Por que será que Judas, sendo um apóstolo de Jesus, faz um negócio desse? E por que Jesus permite que ele faça? Por que Jesus, já sabendo que era ele que o ia trair, ele incentiva ele a fazer? Sendo que isso fez um mal horrível para os dois, tanto para Jesus quanto para Judas. Judas ali naquele momento, ele estava marcando a vida dele para todo o tempo, que até hoje tem essa palhaçada de ficar queimando Judas no sábado, do aleluia lá, sei lá como que chama. Judas, por que você fez isso? E estava determinado nas velhas escrituras. E Jesus seguia à risca, para não dizer que ele não seguiu, porque ele mesmo fala, eu não vim abrogar as leis, eu vim cumpri-las. Lá, os profetas, gente, profeta é médium, tá? É aquele que recebe dos espíritos desencarnados as orientações, as determinações. E por falar em determinação, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam mesmo que existe livre-arbítrio? Raciocina comigo. Judas teve livre-arbítrio? Além de milênios, né? Porque os profetas já falavam de Jesus há 1.500 anos antes da vinda de Jesus. Hoje tem 3.500 anos. Judas, então, nasceu, reencarnou ou renasceu, dá o nome que quiser, já determinado a trair Jesus. Por quê e para quê? Jesus era conhecido por toda a Judéia e Galileia, pelos seus feitos, pelas curas, por andar em cima das águas, por multiplicar os pães, por curar aleijado, cego, surdo, mudo, o homem a mulher e o homem da mão encarquilhada, a mulher hemorrágica, ressuscitar Lázaro, ressuscitar mortos, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, e quanta coisa que ele chamou a atenção. Os escribas e fariseus, eles estavam cansados de seguir Jesus, para ver o que Jesus estava fazendo, para poder pegar Jesus. Eles viviam fazendo pegadinhas, armadilhas para pegar Jesus, porque tudo que eles queriam era isso mesmo, apedrejá-lo ou crucificá-lo. Eles queriam tirar ele dali. Eles nunca acreditaram nele. Não acreditam até hoje. Mas por quê? Ele era conhecido de todos. Por que tinha que ter alguém para beijar na face dele e entregá-lo? Por que tinha que ter alguém com a ganância de 30 moedas de prata que recebeu dos doutores da lei? Pagaram ajudas para isso.
Eu costumo dizer que Judas foi o primeiro delator da história, né? Que hoje tem esse negócio de delação premiada. Ele teve uma delação premiada. Ele ganhou dinheiro. Tanto é que ele tem horror desse dinheiro depois. Judas poderia ter dito, não, eu não vou fazer. Não existe livre-arbítrio. Jesus poderia ter dito, não vou cair nessa. Vou cair fora. Vou andar sobre as águas, vou descer aquele monte, ninguém vai me ver. Ele sumia aqui, aparecia lá. Todo mundo ficava espantado com isso. Ele andava sobre as águas. Então, por que isso teve que acontecer? Uma coisa mais escandalosa. Vou perguntar de novo. Existe livre-arbítrio? Existe livre-arbítrio quando uma criança contrai um câncer e passa a infância todinha no hospital? Aqui de Juiz de Fora tem um hospital do câncer só para criança. É uma judiação, gente, meu Deus, como passam mal, como vomitam para tomar aquela coisa lá, quimioterapia, radioterapia, uma loucura. Existe livre-arbítrio? Uma criancinha de 2, 3 aninhos perder a mãe, ficar sem mamãe, ficar sem proteção da protetora maior que é uma mãe dentro de uma família. E a gente está vendo isso acontecer demais. Crianças ficarem órfãos de mãe. De pai não fica não, mas de mãe fica. Existe livre-arbítrio quando uma criança está sendo abusada? É livre-arbítrio dela? Eu vou fazer uma pergunta pior ainda. É pior o que eu vou fazer. Já sou chamada de louca mesmo. Existe livre-arbítrio do abusador? Raciocina comigo, gente. Que muitas vezes é o próprio pai, o avô, o tio, o irmão, o primo, o vizinho, o professor, o médico. Existe livre-arbítrio? Eu acredito que para as pequenas coisas, sim. Pequenas coisinhas do dia a dia. Vou dar aqui um exemplo de pequenas coisas. Você vai fazer um almoço, você já bem cedinho já pensa, hoje eu vou fazer abóbora refogada, que aliás eu adoro. Aí a hora que vai aproximar na hora do almoço, você muda o seu livre-arbítrio. Não, você usa seu livre-arbítrio. Fala, não vou fazer abóbora, vou fazer quiabo hoje. Vou colocar cebola, não vou colocar cebola. Isso aí eu acredito. Vou colocar uma roupa azul, vou colocar uma roupa rosa. Não, hoje eu vou de preto, hoje eu vou de branco, hoje eu vou de salto, hoje eu vou de rasteirinha. Isso é livre-arbítrio. Agora, dessas coisas grandes aí, beijo de Judas, câncer, AIDS, lepra, acidentes, calejado. Quem aí já teve um parente em cima da cama 2, 3, 5, 10 anos com Alzheimer? Que vai definhando a criatura. Você vai vendo que ela vai perdendo tudo, até dignidade. Não sabe se almoçou, se tomou um banho, não sabe se higienizar, fica completamente dependente dos familiares. Alguns que têm dinheiro na mão de cuidadores, existem bons cuidadores, mas tem alguns que judiam. A pessoa fica à mercê. Pior do que uma criancinha, porque uma criancinha ainda chora, grita, pede socorro, mas essas criaturas não. Eu sou muito assustada com isso, gente. O tal do livre-arbítrio não desce na minha garganta. Aliás, eu vou aproveitar essa gravação e vou fazer um pedido para uma seguidora minha, que é minha sobrinha Aparecida Mendes Moraes. Andrade Moraes, desculpa. Estou usando o nome da sua mãe ao invés de usar o nome do seu pai. Aparecida, pede seu marido, o Messias Moraes,
para que ele veja essa gravação, que ele vai lembrar de uma discussão que nós tivemos há muitos anos. Deve ter umas 4 décadas. Nós dois tivemos um tete-a-tete a esse respeito. Pede ele para ele ouvir. Ele vivia muito implicado sobre a questão do bem e do mal. Ele queria saber, eu era espírita, né? Totalmente frequentadora do movimento espírita, hoje eu não sou mais. E ele queria saber de mim quando que a criatura começa a caminhar para o mal. Se ela caminha sozinha ou se ela é impulsionada. Quando que ele está dizendo? É nas vidas aí para trás sucessivas. Existe o bem, existe o mal. Quando que a criatura embrenha no mal? Ela vai sozinha ou alguém a impulsiona? Essa pessoa que foi para o lado do bem, ela nunca vai praticar o mal ou algum dia ela vai praticar o mal? Sempre teve essa discussão entre nós dois, foi muito interessante. Eu tive muito aprendizado com ele nessa nossa conversa, que aquilo começou a fervilhar, porque a doutrina espírita ela tem um dos principais ensinamentos, que é o livre-arbítrio. E a gente discutiu sobre isso, porque ele achava, já naquela época, uns 40 anos, que não existe o livre-arbítrio. Se na criação, se o ser humano começou a caminhar para o lado do mal, se foi livre-arbítrio dele, ou se ele teve determinismo para fazer isso. Bater, roubar, corromper, matar, essa questão do mal. Faz isso. Gente, Aparecida é uma fiel seguidora. Desde que eu comecei as gravações, ela vê 2 vezes por semana religiosamente. Ela não perde. É uma gracinha para ela. Beijo no coração. Um amor, uma mãezona, uma vozona, uma senhora dona de casa, um amor de pessoa. Aqui eu fiz várias considerações a respeito do livre-arbítrio. Existe livre-arbítrio ou determinismo? Somos determinados, no caso aqui de Judas. Judas foi determinado, ele já nasceu naquela vida com esse caminho, com esse propósito, trair Jesus, entrar para o messianato, junto com ele, né? Sendo aluno, discípulo dele, amar Jesus, igual os outros apóstolos, e ser levado a praticar um ato desse. A mesma coisa aconteceu com Maria, mãe de Jesus. Raciocina comigo, uma menina de 15 para 16 anos, há 2024 anos atrás, 15, 16 anos, era uma criança. Uma menina. Chegar para a sociedade, para a família e para o noivo e dizer: tô grávida. Maria, você está prometida para José, você está às vésperas de casamento, como que você pode estar grávida? E ela sem poder dizer, explicar quem era o pai. Gente, Maria não foi apedrejada porque José foi grandioso. Ele assumiu a paternidade. Ele casou-se com ela e assumiu. Porque os doutores da lei diziam que Jesus era filho da fornicação. Ela engravidou antes do casamento. Ela não foi apedrejada até a morte, porque José foi grande. Porque ele também poderia ter abandonado ela. Poderia. Como é que pode? Um homem vai acreditar, chegar para um homem e falar assim: eu estou grávida do Espírito Santo. Como é que você ficou grávida, velho? Ah, não, essa noite aí
veio um anjo aqui e falou que eu sou agraciada de Deus e que eu ia receber um filho. Imagina, gente, que violência! Coitada, quanto ela deve ter sofrido. Ela, inclusive, ela vai até a casa de Isabel e lá ela fica, para a barriga crescer e ninguém desconfiar, coitada. Aí todo mundo faz uma festa com isso, né? É a Virgem agraciada. Que agraciada! Que sofrimento! Se hoje uma menina que fica grávida, a gente fica horrorizado, dá vontade de pegar o cara e meter o couro nele por ele ter feito isso com uma criança, com uma menina. Imagina naquela época. Pensa bem, teve livre-arbítrio ou determinismo? E daí, se a gente for falar aqui, tem muita coisa que a gente pode fazer esse tipo de pergunta, tá? Então, entrou nele Satanás. Jesus permitiu. Por que Jesus permitiu? Porque ele também estava determinado a ser crucificado. Tanto é que 2 dias antes, ou um dia, né, na quinta-feira, ele pede ao Pai, ao Abba, me livra desse cálice, passa de mim esse cálice. E o que Javé faz? Não. Você vai ser crucificado. Mas por que ele foi crucificado, gente? Por quê? Pra quê? Ai, divaguei, né? Disse, pois, Jesus: o que fazes, falo depressa. Vai lá e faz agora. Agora eu estou permitindo. Lembra lá no princípio, quando João diz que Jesus se turbou? Por que ele se turbou? Ele recebeu a ordem, chegou a hora. Judas agora tem que te trair e você vai carregar aquela cruz, vai ser pregado, vai ser morto, vai ser açoitado, vai pôr uma coroa de espinho na sua cabeça, você vai sangrar, você vai morrer na cruz, devagar, hemorragia interna, sofrer aquilo tudo e a sua família toda também. Torturar. Tortura. Horrenda, horrorosa. E tem gente que tem cruz dentro de casa, Jesus crucificado, fica crucificando Jesus até hoje. Tira Jesus da cruz, gente. Tira essa cruz daí. Tem gente que pendura Jesus crucificado no pescoço. Tem o prazer de crucificar o mestre. Isso foi a coisa mais hedionda da face da terra. O que você tem que fazer, faz depressa. Vai lá e faz. É quando ele sai, né? E vai lá receber aquelas 30 moedas. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Eles não compreenderam. Como não compreenderam? Primeiro Jesus diz, um de vocês vai me trair. Aí Pedro manda João perguntar quem era. Ele fala, quem eu der o bocado. Ele enfia o bocado na boca de Judas. Aí Jesus fala, o que você tem que fazer, vai lá e faz. O quê? Trair. E eles não compreenderam. Porque como Judas tinha bolsa, por que Judas tinha bolsa? Porque ele era o tesoureiro do grupo. Eles recebiam ajuda de muitas pessoas, sabiam disso? Joana era uma romana riquíssima, apaixonada em João Batista. Aí quando João Batista é degolado, ela passa a seguir Jesus. Era proibida, ela fazia escondido, mas ela dava muito dinheiro para eles. Porque eles precisavam, né? Pagar pousada, comprar comida, gente. Eles tinham fome. Eram 13 pessoas, fora os discípulos que saíam atrás e que comiam também. Comprar uma sandália nova, porque eles andavam muito pelos desertos, as sandálias desgastavam. Eles precisavam.
Então tinha que ter uma pessoa para tomar conta desse dinheiro. E era exatamente Judas que era o tesoureiro. Judas era muito inteligente, é o único deles que estudou em escola e que aperfeiçoou nos estudos, é o único. Que pena, né? Então, e nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe disseram isso. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, 2 pontos. Compra o que nos é necessário para a festa. Eles estavam festejando a Páscoa, né? Ou que desse alguma coisa aos pobres. Não entendi isso. Eles não compreenderam. Por que Jesus falou, vai e faz agora o que você tem que fazer? Foi comprar pão? Foi comprar as coisas para a Páscoa, para a festa? E tendo Judas tomado o bocado, aquele pão molhado no vinho, saiu logo. E era já noite. João encerra dizendo, e era já noite. O que é noite? Trevas. Escuridão na vida de Judas. Chegou a hora da escuridão. E a escuridão foi tão grande. E o pavor dele, quando ele viu aquele horror da crucificação, que Jesus foi... Ele nem assistiu à crucificação, né, gente? Quando Jesus foi julgado e condenado, o que ele fez? Enforcou-se. Tal pavor. Ele não queria fazer. Ele não teve livre-arbítrio. Não. Se Judas não teve livre-arbítrio, que ele era apóstolo de Jesus, imagina eu. Imagina você, desculpa, não estou te menosprezando. Nós, pessoas comuns aqui da humanidade terrena, temos livre-arbítrio? Temos livre-arbítrio de dormir ali na sarjeta com esse frio horroroso que está fazendo? Livre-arbítrio de passar fome? Livre-arbítrio de não ter um teto? Temos livre-arbítrio? Hoje eu duvido das drogas. Tem mesmo livre-arbítrio quando está usando sozinho? E outras coisas mais por aí. Raciocina comigo. E quem comandou Judas para trair Jesus foram os espíritos de luz. Quem comandou o útero de Maria para ficar grávida de Jesus foram os espíritos de luz. Raciocina comigo, vou deixar esse clique aí no ar. Encerramos então essa belíssima passagem. Depois a gente vai complementar sobre essa questão de Judas se enforcar. E Jesus teve tanta piedade dele que vocês sabiam que Jesus foi para o Hades. Desculpa, gente. Judas foi para o Hades. Hades é o inferno. E sabe o que Jesus fez assim? Logo após a morte na cruz, Bartolomeu, um dos apóstolos, diz a Jesus, Senhor, eu estava te vendo na cruz e teve um momento que o Senhor sumiu da cruz. Onde o Senhor estava? E Jesus diz a ele, eu dei 500 passos em direção ao Hades. Eu fui buscar 2 irmãos, Lúcifer e Judas. Imediatamente Jesus buscou ele. Porque Jesus sabia que ele não fez aquilo porque ele quis. Ele foi determinado. Esse Satanás foi um espírito das trevas ou até mesmo da luz, não sei, designado a atormentar a mente de Judas para traí-lo, porque se não tivesse Satanás, Judas não teria feito, não. A história teria sido completamente diferente ou não.
Porque esse beijo para mim também não fez diferença nenhuma, não. Todo mundo conhecia Jesus. Os escribas conheciam, que eles viviam atrás de Jesus, precisavam de Judas beijar Jesus. Ai, hoje eu estou falando demais, estou até ficando rouca. Eu estou hoje aliviada um pouco da secreção e da tosse. Acho que eu estou melhorando. Então hoje eu estou falando demais, gente, desculpa, tá? Vamos à nossa frase. A nossa frase de hoje: misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Gente, Mateus, capítulo 9, versículo 13. Dá uma olhadinha lá. Misericórdia. Misericórdia. Porque, na verdade, Jesus foi obrigado a comandar Judas à traição. Porque se ele é misericordioso, ele era para ter tido misericórdia com Judas. Tanto é que, após a morte lá na cruz, ele corre 500 metros até o inferno. É o que ele relata a Tiago, irmão dele, de Jesus, na ressurreição, que ele volta, né? E aí ele vai contar esse feito. Ele foi buscar Judas. Ele deve ter tido muita pena de Judas. E eu também tenho. Quando chega essa praga desse sábado, aleluia, que fica essa igreja católica queimando. Não entenderam o sacrifício de Judas. Gente, misericórdia quero, não sacrifício. Já chega o sacrifício que eu, Jesus, passei por ele, que aquilo foi sacrifício, determinado por Javé. Javé teve horror dele, que ele não cumpriu as ordens dele de fazer guerra, pegar em armas para matar os romanos, para levar o povo judeu completamente dependente de Javé. Você não vai me obedecer, não? Eu vou te crucificar. Pronto, crucificou. Gente, nosso presente de hoje é titiquinho. Olha só que pequenininho. Eu acho que isso aqui é um tipo de um iogurte, eu não tenho certeza não. Ou um suco, não lembro não. Foi meu filho que comprou esse suco. Tá vendo? É uma garrafinha pequenininha. Eu deixei aqui assim, você pode guardar uma bijuteria ou alguma quinquilharia e olhar por aqui o que tem. Olha que legal. A tampinha também sai, você pode fazer uma jarrinha. Tá aí então a nossa garrafinha verdinha com esse enfeite simples, que é uma rendinha pequenininha, ó. Eu dei uma pintada nela com um pouquinho de glitter verde. Ela ficou muito simpática, né? Ficou bonitinha, eu gostei dela. Tá aí o nosso presente de hoje. E o outro presente que eu deixo é um beijo no seu coração.